Salve pessoal, Clayson. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da avaliação do governo Bolsonaro que despencou assim vertiginosamente. Vamos analisar um pouquinho sobre o que aconteceu e tentar descobrir os motivos dessa avaliação do Bolsonaro lá no chão. Só que antes eu quero pedir para que você dê o seu joinha aqui no vídeo para nos ajudar. Faça o seu comentário colocando a sua opinião. Você sabe, nós não somos o dono da verdade. Então você pode colocar a sua opinião, que ela sempre será respeitada, desde que obviamente você seja respeitoso ao colocar aí as suas ideias, tá certo? E vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito. É a segunda vez, já é a terceira vez que você está assistindo um vídeo e não se inscreveu? Esse é o momento, tá bom? Se inscreva. Você que é inscrito, observe para ver se a tua inscrição está lá. Olha, essa avaliação do Ibope, ela pode muitas vezes trazer certas reticências por certas pessoas, né? Ai, Clayson, você vai colocar o Ibope que não tem credibilidade nenhuma. Ninguém aceita o Ibope mais. É tudo comprado, aquela porcaria. Sim, pode até ser que em alguns momentos o Ibope erre, o Ibope coloque algumas questões ali que não sejam tão adequadas. Eu já falei aqui em ocasiões anteriores sobre como o Ibope faz as perguntas, como ele realmente, em alguns momentos, coordena as pesquisas, e isso sim pode alterar o resultado final das pesquisas. Isso não acontece só com o Ibope, todos os institutos de pesquisa estão sujeitos a isso, mas a questão hoje é que se você é uma pessoa que quer entender a política, se você realmente quer entender o que está acontecendo agora no nosso país, e se você quer entender o que está acontecendo no governo Bolsonaro, meu amigo, não tem como você simplesmente ignorar uma pesquisa como essa do Ibope, que tem sim credibilidade. Sim, tem sim, porque ela foi muito bem feita. É uma pesquisa que é repetida ao longo de na verdade, de algumas décadas, trazendo perguntas que são quase sempre as mesmas. E essa pesquisa é respeitada porque ela traz uma amostra que é sim muito próxima das amostras anteriores. Então não dá para você simplesmente dizer, todas as pesquisas feitas anteriormente estão erradas e esta também. Ou senão só essa está errada, tá certo? Então é importante a gente pensar que sim, tem credibilidade, tem valor para quem quer fazer uma análise política. E qual é a questão da avaliação do governo Bolsonaro que foi apresentado nessa pesquisa? O índice de ótimo e bom, que em janeiro estava em 49%, em fevereiro ele foi para 39% e agora em março ele atinge 34%. É uma queda de 15 pontos, assim, é vertiginoso, porque é uma queda de avaliação muito rápida para um período que é muito curto, são 3 meses. Na verdade, é o início de 3 meses. Então, a gente tem percebido que muitas pessoas têm tentado fazer uma análise a respeito disso e não estão conseguindo entender realmente o que está acontecendo. A gente tem aqui um segundo gráfico que mostra, eu tenho os links dessas edições aqui para você acompanhar, tá certo? Esse aqui é um gráfico do G1 que mostra a avaliação dos últimos presidentes eleitos. Esse gráfico é interessante porque ele traz a avaliação em primeiro mandato de todos os presidentes desde Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso tinha 41%, depois o Lula tinha 51% em primeiro mandato. O primeiro mandato da Dilma Rousseff foi recordista, 56% de aprovação. E aqui nós estamos nesse mesmo período, analisando sobre a mesma ótica, com as mesmas pesquisas, Jair Bolsonaro com 34%. E aí as pessoas querem entender, mas por que isso está acontecendo se na internet parece que está muito dividido, parece que realmente temos muitos bolsonaristas aí. Algumas pessoas tentam explicar, olha, é por conta da crise, aliás, das crises seguidas que o governo Bolsonaro vem acompanhando desde lá, né, desde nos primeiros dias, já com a saída do Bebiano, um dos seus ministros, o problema do Flávio Bolsonaro envolvido diretamente com aquelas questões ligadas ao Queiroz, a questão dos casos dos laranjas, isso acontecendo dentro do próprio partido do Bolsonaro. Sim, há uma justificativa muito válida quando ela é empenhada em cima dessa questão das crises. Mas eu quero chamar a sua atenção a um ponto que eu considero fundamental e que ele não está sendo observado quando as pessoas procuram entender o motivo dessa rejeição. E digo mais, o problema que uma rejeição como essa pode causar.
Porque, de certa forma, os mais, digamos assim, bolsonaristas, eles simplesmente vão ignorar a pesquisa e dizer que não, que isso não tem nada a ver. Ela pode e com certeza será uma referência, especialmente para a oposição e mais ainda, para aqueles que não estão numa posição de governo, não estão numa posição de situação, mas que buscam de alguma forma trazer, digamos assim, uma negociação com o governo Bolsonaro. Bolsonaro já disse em ocasiões anteriores que ele não entraria nesse tipo de jogo político, mas agora, recentemente, nós já tivemos aí um dos líderes do PSL negociando cargos, praticamente. A gente vê que a situação, na prática, ela é completamente diferente do que seria no sonho do candidato que agora é eleito e está aí governando ou tentando governar. E o que a gente percebe é uma coisa que precisa ser dita para o Brasil. O Brasil precisa saber disso. As pessoas que votaram no Bolsonaro não são todas bolsonaristas. E tem mais. Muitas vezes, aqueles que são bolsonaristas tendem a pensar que todos os mais de 50 milhões que votaram no Bolsonaro pensam como eles. E isso é um erro, assim, crasso. A grande verdade, e eu quero deixar claro isso para você, é que em pouco tempo nós vamos ver cada vez mais um distanciamento do eleitor do Bolsonaro do seu próprio governo. Eu vou explicar um exemplo muito claro. Essa postagem do Bolsonaro no Carnaval, ela mudou muita coisa dentro do governo. Uma simples postagem, que para algumas pessoas, inclusive depois que o Olavo de Carvalho colocou, o Bolsonaro destruiu a esquerda, colocou aquele argumento imbecil, um argumento que não tem nenhum nexo, porque na verdade ele disse que as artes, eu não vou entrar nisso porque eu já fiz uma live inteira a respeito desse assunto, por favor, acompanhe outros vídeos aqui do canal. Mas veja bem, mesmo que o Olavo de Carvalho tenha dado uma boa resposta para eles, né, eu mostrei que a resposta é ridícula e o argumento mais ainda, meu amigo, as pessoas não conseguiram esquecer. Quero citar um exemplo para você. Parte da minha família é de evangélicos. São evangélicos mesmo, não são aqueles evangélicos, nem são os neopentecostais. São evangélicos tradicionais. E ninguém gostou daquela brincadeira, cara. Ninguém. Não. As pessoas se revoltaram com aquilo. E dentro do governo nós sabemos que ainda tem muito que ser dito, mas a ala militar e a ala evangélica também não gostou nem um pouco daquilo. Muito se fala até na possibilidade do Bolsonaro ter que pedir desculpas. Ele não pediu desculpas, ele manteve a postagem e ele se baseou, ele se sustentou nessa ala olavista, vamos dizer assim, essa ala ideológica do governo. E essa ala ideológica é a menor de todas elas. É a menor. Então, o que é importante você entender nessa situação? Para encerrar o vídeo. Nós temos alas dentro do governo Bolsonaro. Nós temos o pessoal da ideologia, os ideólogos lá dentro, que são as Olavetes, esse pessoal todo que fica falando de direita, que são os da extrema direita que quer combater a esquerda, esse pessoal que fica nessa conversa toda. Nós temos uma ala dos militares que muitas vezes eles se colocam como centro e às vezes até como centro-esquerda. Os militares têm um pensamento completamente diferente do pensamento dos ideólogos das Olavetes. Inclusive o próprio Olavo já combateu em alguns momentos o próprio Mourão, que é o vice e que é o nome mais, digamos assim, mais pomposo entre os militares do governo Bolsonaro. E aí nós temos uma terceira ala, que é o pessoal, que são os liberaisões, né, os neoliberais, os liberaisões lá, que estão ligados ao Paulo Guedes. Esse pessoal ainda não está azeitado. Às vezes dá uma batidinha de frente entre um e outro. A gente percebe que as coisas muitas vezes caminham para um lado bacana aqui, depois ali já não é bem assim. A gente vê, por exemplo, a ala militar em confronto com o Guedes por conta dessa reforma que o Guedes quer fazer de uma forma e os militares de outra. Aí a gente vê os ideólogos brigando com os militares. Enfim,
nós estamos vivendo uma situação em que o próprio governo, dentro dessas alas todas, ele se enfraquece. É claro que você não vai ver a Globo News falar sobre isso, mas é importante você saber que isso está acontecendo. É por isso que eu acho importante canais como esse terem a oportunidade de ter a sua voz. E é por isso que é importante você se inscrever aqui para a gente chegar aos 100 mil inscritos. Nós vamos continuar as nossas análises, nós vamos falar sobre essa questão dessas alas do governo Bolsonaro nos próximos vídeos. A gente tem muito o que conversar, por isso eu peço para que você se inscreva, para que você esteja junto conosco aqui, porque nós vamos desenvolver muitos assuntos a respeito do governo Bolsonaro e, logicamente, sobre muitas outras coisas. Tem uma surpresa muito legal que envolve literatura, que envolve livros aqui no canal, que vai ser muito bacana. Nós estamos fazendo um novo cenário, muita coisa legal vai acontecer. Se inscreva no canal, ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos e não se esqueça, faça o seu comentário aqui, dê o seu joinha e vamos junto!